O livro do Apocalipse. Só de ouvir o nome vem-nos à cabeça imagens de catástrofes, destruição, o fim do mundo. Mas e se o verdadeiro significado fosse exatamente o contrário? E se por trás daquelas visões todas se escondesse uma mensagem secreta, uma mensagem de esperança radical? Bem, é isso que vamos tentar perceber. Vamos levantar o véu sobre um dos textos mais fascinantes e talvez mais mal compreendidos da Bíblia. Para entrarmos nisto, temos de olhar para a visão grandiosa do apóstolo João. Ele diz, eu vi. E o que é que ele vê? Vê duas multidões. Uma de 144 mil pessoas. E depois, esta outra, uma multidão imensa que ninguém podia contar. Estão ali no meio de um acontecimento cósmico. A questão é, quem são estas pessoas? E o que é que isto tudo quer dizer? E é aqui que fica a grande dúvida, não é? Será que estamos a ler uma profecia sobre o fim dos tempos ou há aqui qualquer outra coisa? Algo mais profundo a acontecer. As imagens são tão estranhas, tão simbólicas, tem que haver uma chave para decifrar isto tudo. Para encontrar essa chave, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século para uma comunidade de cristãos que estava a ser perseguida e de forma bem intensa pelo Império Romano. Portanto, isto não é uma previsão para um futuro distante. É uma mensagem clandestina, quase um código, para pessoas que viviam sob uma ameaça constante. E o ponto central, talvez o mais importante de todos, está na própria palavra, Apocalipse. Em grego, Apocalipsis não tem nada a ver com catástrofe. Significa levantar o véu, desvendar, uma revelação. A ideia do livro não era assustar as pessoas com o fim, mas sim revelar uma verdade sobre o presente que estava escondida. E este tipo de escrita tem duas marcas muito claras. Primeiro, usa uma linguagem cheia de códigos, de símbolos e números que só quem era de dentro, só os membros da comunidade, é que conseguiam perceber. Pensem nisto como uma mensagem cifrada para uma rede de resistência. E segundo, o tema é sempre a esperança. A mensagem para os perseguidos era esta: aguentem. Pode parecer que as forças do mal estão a ganhar, mas não se enganem, elas já estão derrotadas. A vitória final é de Deus. Ok, com esta chave na mão, vamos lá voltar à visão do João e tentar decifrar a mensagem. Quem são, afinal, aquelas duas multidões? E que há uma distinção muito importante. De um lado estão os 144 mil. São os servos de Deus, marcados com o selo, que representam os cristãos daquela altura que estavam a aguentar a perseguição. O número, claro, é simbólico. Do outro lado está aquela multidão imensa, que vem de todo o lado, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E esta multidão simboliza a humanidade inteira, vestida de branco como sinal de salvação. A pergunta é, então como é que a humanidade inteira é salva? A resposta é um paradoxo incrível. É através da grande tribulação dos 144 mil. É a fidelidade deles, o testemunho que dão, simbolizado pelo sangue do Cordeiro, que acaba por contribuir para a salvação de todos. A mensagem para quem estava a sofrer era poderosíssima. O vosso sofrimento não é em vão, tem um propósito redentor para o mundo inteiro. E esta ideia de uma verdade revelada que vira a nossa lógica toda ao contrário, não parece só no Apocalipse, de todo. É um padrão que encontramos noutros textos da Bíblia. Um desafio à sabedoria convencional e um convite para vermos as coisas de outra maneira. Pegamos no Salmo 23, por exemplo. Quando se pergunta quem pode subir à montanha do Senhor, a resposta é o homem de coração puro. Mas o que é que isso quer dizer, na verdade? É que se calhar não é aquilo que imaginamos logo à primeira. A explicação é fascinante. Um coração puro, no sentido bíblico, não é sobre ser moralmente perfeito. A ideia de puro aqui é quase como na química. Uma substância pura é aquela que não tem misturas. Portanto, um coração puro é um coração que não está dividido, que está focado numa só coisa, inteiramente virado para Deus, em vez de estar dividido entre Deus e os ídolos do mundo, seja o poder, o dinheiro, o que for. E esta nova maneira de ver as coisas muda tudo, até a nossa própria identidade. Na primeira carta de João está escrito que os crentes já são filhos de Deus. Reparem, não é uma promessa para o futuro, é uma realidade para agora. O problema é que o mundo não consegue reconhecer isto. E porquê? Porque, como diz o texto, o mundo não conheceu a Deus. O mundo funciona com outras regras, outros valores, e por isso esta verdade mais profunda passa-lhe completamente ao lado. E tudo isto leva-nos ao ponto mais alto deste raciocínio, as famosas bem-aventuranças, do Evangelho de Mateus. Olhem, se há texto que põe o mundo de pernas para o ar, é este. É uma inversão completa daquilo que a nossa cultura considera ser sucesso e felicidade. E começa logo com um murro no estômago. Não são os ricos, não são os poderosos, são os pobres em espírito, ou seja, aqueles que sabem que precisam de Deus, que não são autossuficientes. E são esses, diz o texto, que já possuem o reino dos céus.
A palavra-chave aqui é bem-aventurados ou felizes. Mas atenção, isto não quer dizer que sorte que tens ou estás a sentir-te feliz. Não é sobre um estado de espírito, é mais como um grito de encorajamento. É como dizer força, estás no caminho certo ou aguenta firme. É uma declaração de que, por muito estranho que pareça, é essa a direção certa. E o padrão repete-se vez após vez. Os que choram, os mansos, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Para o mundo, isto é fraqueza, é derrota. Mas nesta nova lógica, nesta nova forma de ver, é aqui que está a verdadeira força, a verdadeira vitória. É precisamente nestes lugares que o reino de Deus se manifesta. Então, qual é o segredo disto tudo? O que é que liga o Apocalipse, os Salmos e as Bem-aventuranças? No fundo, é um convite. Um convite para mudarmos os nossos óculos, para vermos a realidade de outra maneira, não com os olhos do mundo, mas com os olhos de Deus. E a boa nova, a grande novidade, é precisamente esta. A perspectiva de Deus não é a nossa. Nós, seres humanos, procuramos a felicidade no poder, em ter coisas, no saber. Mas Deus revela-se nos mansos, nos misericordiosos, nos que constroem a paz. A presença do reino de Deus está exatamente onde nós nunca o iríamos procurar, na pobreza de espírito, no luto, na mansidão e na perseguição. Esta citação resume isto de uma forma brilhante. De repente, a nossa fraqueza já não é um problema, já não é um obstáculo que temos de ultrapassar. Pelo contrário, a nossa fraqueza, a nossa pobreza, o nosso sofrimento tornam-se o sítio exato onde o poder de Deus pode entrar em ação. Tornam-se, como diz a citação, a matéria-prima a partir da qual o reino é construído. E isto deixa-nos a pensar, com uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se a verdadeira força estiver na mansidão? E se a verdadeira riqueza estiver na pobreza de espírito? E se a verdadeira vitória estiver escondida exatamente onde o mundo só consegue ver fracasso e derrota?